O Buffett já ficou 3 anos sem comprar uma ação na década de 80 e não tomava uma decisão. Na verdade, ele estava tomando uma decisão. Não tomar uma decisão é uma decisão. E esses investidores vencedores retratados neste livro, eles têm esse perfil mais Warren Buffett, assim, são pessoas de hábitos simples, uma vida não tão agitada, e o mercado de capitais é utilizado como um mecanismo de acumular ações ao longo do tempo e não ter essa vida frenética tanto na vida particular como também nos investimentos. Invista com Thiago, o podcast de quem investe para quem investe. Estamos aqui em mais um Invista comigo, Invista com o Thiago, e hoje a gente vai falar sobre um dos temas que mais me interessam, dividendos, mais especificamente sobre o método Bazin, que foi escrito no livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, pelo próprio Décio Bazin. E quem está comigo hoje é aqui o Lucas Goldstein. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, eu sou o podcaster da Suno, tô sempre editando. Se eu não tô na frente, eu tô atrás, ou eu estou ao lado do Thiago Reis. E aí, Lucas, o que temos para falar do método Bazin? Você preparou aí um roteiro excelente que eu dei uma olhada antes. Primeiro, quero saber quem foi o Décio Bazin, rapidamente. Vamos lá, Décio Bazin, pouco existe material a respeito dele na internet, mas eu conheci a filha dele, que infelizmente veio a falecer logo em seguida, e ela contou um pouco da história dele. Era uma pessoa de origem simples, origem humilde, mas que através do mercado de capitais conseguiu construir uma fortuna investindo em ações antes que seja tarde, como o próprio nome diz, né? Se não me engano, ele foi escriturário lá do Banco do Brasil, funcionário do Banco do Brasil, depois escreveu para outros periódicos aqui de São Paulo, se não me engano, a Gazeta Mercantil, e ele era um entusiasta do mercado de capitais e fez a sua carreira investindo em ações com uma perspectiva de longo prazo, que ele trata com bastante profundidade no livro dele. Na época que você primeiramente abordou este livro, ele estava bem caro no mercado, faltavam cópias. Como é que está hoje a dificuldade para encontrar uma cópia do Faça Fortuna com Ações? Na verdade, quando a gente começou a falar dele, era um livro que não tinha tanta repercussão, mas a gente começou a falar dele, que foi um livro que inspirou, de certa forma, a minha forma de pensar e a Suno como um todo. E daí a demanda foi tão grande que elevou o preço, né? O preço chegou a valer R$300, mas obviamente oferta e demanda, né? A própria editora produziu mais livros e hoje em dia é bem fácil de encontrar. O preço é o preço de um livro normal, deve estar R$40, R$50 na Amazon, deve estar por aí, e dá para você comprar aí nas principais livrarias, tem na Amazon à vontade. Quem for ver esse podcast aqui, tenho certeza que não vai ter dificuldade de encontrar esse livro, porque ele tem hoje em abundância no mercado. Thiago, antes de entrar no livro, quando e como você encontrou e leu este livro pela primeira vez? Você já era um investidor? Eu confesso que eu li esse livro mais recentemente. Eu já tinha lido vários livros de investimento antes, eu já perdi a conta de quantos livros de investimento eu li antes e depois, mas quem indicou esse livro foi um investidor conhecido, o Luiz Barsi, e eu li. Gostei, é um livro simples, é um livro que até, vamos dizer assim, o método dele é descrito em 2, 3 páginas, e ele passa o resto do livro falando um pouco do dia a dia do mercado, como era a vida no pregão, os tipos de pessoa que existiam, e ele retrata que os grandes vencedores, os grandes acumuladores de patrimônio, eram aqueles que seguiam uma filosofia de longo prazo, e ele tenta, vamos dizer assim, quantificar uma estratégia de investimentos para você selecionar ações que pagam dividendos. Quais são os principais pontos que ele aborda nesse método e eu queria saber se ele funciona? Bom, ele usa alguns critérios objetivos e outros subjetivos, né? Os critérios objetivos, ele fala, invista em ações que pagam mais de 6% de yield. E da onde que ele tirou esse 6% de yield? Era, na época que ele escreveu, o quanto remunerava os títulos de longo prazo do governo. Então, quanto que está pagando hoje? Está na casa de 4,5%. Alguém pode falar, pô, Thiago, aquele 6% eu tenho que aplicar hoje? Bom, ele usava 6 na época,
citando os títulos públicos. Hoje os títulos públicos já estão pagando mais na casa de 4,5. Os mais puristas vão botar 6. Os mais modernistas vão botar 4,5. Enfim, é uma leitura individual de cada um. Mas esse era o critério fundamental. Comprar ações que pagavam mais dividendos que um certo número. No caso, ele citava 6%, alguém pode usar 4,5%. Daí é uma questão individual de cada um. Outro critério que ele recomenda, mas ele não especificou no livro, Lucas, é comprar empresas que tenham um endividamento baixo. Ele não cita o que é uma empresa de endividamento baixo. Eu posso citar o que eu considero uma empresa de endividamento baixo. Para mim, e isso não necessariamente é o que o Bazin concordaria, mas para mim é uma empresa que tem uma dívida inferior ao patrimônio líquido ou tem uma dívida inferior a 3 vezes a geração de caixa medida pelo EBITDA. Então, para mim, uma empresa que tem esses dois critérios é uma empresa que tem endividamento baixo. O terceiro ponto que ele sugere é que você invista em empresas que têm, vamos dizer assim, perspectivas favoráveis, né? Então, empresas que têm provavelmente um crescimento futuro de certa forma contratado, avenidas de crescimento para continuar investindo. Obviamente que aqui já estamos entrando num critério mais subjetivo, né? Cada investidor vai olhar para uma empresa e vai falar, essa empresa tem perspectivas favoráveis e não, né? Outros não. É diferente daquele primeiro critério que eu falei do dividendo, que eu está pagando 6 ou não está. Aqui já entra num critério subjetivo. E o quarto ponto que ele sugere é evitar empresas que tenham envolvimento em problemas, aí, em escândalos de corrupção, etc. Então, esses últimos dois critérios, eles são mais subjetivos, né? Não existe ali uma função no economático que fala assim, quero investir em empresas que tenham perspectivas favoráveis, né? Então, são critérios mais subjetivos esses dois últimos. Já teve na sua carreira algum case que envolvam esses pontos? E se teve alguma exceção aqui e ali que justificou a regra? Assim, eu gosto do método Bazin. A gente até já fez um backtest aqui na Suno. Tem vídeo no nosso canal do YouTube que a gente mostra os resultados que foram fenomenais. Basicamente, a gente usou só os dois primeiros critérios, né? No Economática mesmo, a gente selecionava ano a ano as empresas que tinham endividamento menor que o patrimônio líquido e empresas que pagavam mais de 6%. E ao longo do tempo foi uma estratégia muito vencedora. Nos meus investimentos, eu olho de vez em quando o método Bazin para ver se está surgindo alguma ação aqui e ali interessante, mas confesso que não é o driver fundamental. Eu não saio comprando empresas somente porque passam nesse filtro do Bazin. Eu gosto de analisar a empresa como um todo. Então, eu já investi em empresas que passavam no método Bazin. Para dar um exemplo aqui, a Unipar, quando a gente indicou lá atrás, ela passava nesses critérios e foi um dos melhores cases aqui de investimento da Suno. Por outro lado, eu já investi em empresas que sequer pagavam dividendos. Quando eu comprei Apple lá atrás, por exemplo, que foi uma das empresas que eu também mais ganhei na minha vida, era uma empresa que não pagava dividendo. Alguém pode falar, pô, Thiago, você compra empresa que não paga dividendo? Se a empresa não paga dividendo, por que eu investiria nessa empresa? É uma boa pergunta, mas tem que lembrar que não é porque a empresa não está pagando dividendo que ela não está tendo lucro, que ela não está crescendo, que ela não está tendo geração de caixa. E quando eu comprei a Apple lá atrás, ela tinha uma forte geração de caixa, só que ao invés dela distribuir para os acionistas, ela estava acumulando no caixa dela. Quando eu comprei a Apple pela primeira vez, ela tinha 50 bilhões de dólares em caixa e estava acumulando. Eu vislumbrava que ia chegar algum momento que a empresa ia falar, bom, a partir daqui chega, não preciso mais de caixa, e ia distribuir dividendos ou fazer programas de recompras, e foi exatamente isso que aconteceu com a Apple. Em algum momento, logo em seguida, com a morte do Steve Jobs, infelizmente, veio uma política de distribuição de dividendos e recompra de ações, e a Apple se tornou a empresa que mais paga dividendos do Ocidente, né? Da noite para o dia, ela se tornou a empresa que mais paga dividendos. Se não me engano, nos últimos 12 meses, ela pagou 15 bilhões de dólares de dividendos. Então, não é porque a empresa não paga dividendos que ela é uma má empresa. E hoje eu vejo 2 ou 3 empresas aí que têm essas características semelhantes, né? Google, Facebook e Berkshire Hathaway, que são empresas que a gente gosta aqui também, são empresas que não pagam dividendos. Mas são empresas que estão investindo, que estão gerando caixa, que estão acumulando esse caixa, e eu não tenho dúvida que em algum momento elas vão distribuir para os seus acionistas parte desse dinheiro, inclusive já estão, não na forma de dividendos, mas na forma de recompras de ações. Se o Bazin tivesse na sua frente agora, Thiago, que conselho você daria para ele? Qual é o ponto que você ajudaria a incrementar no método dele? Bom, até um pouco de arrogância dar conselhos para um investidor desse calibre, um investidor que teve sucesso e que deixou uma fortuna para os seus herdeiros. Mas uma coisa que eu incentivaria, não só ele, mas outros investidores, vamos dizer assim, da velha guarda, é ter olhos mais abertos para essas empresas de tecnologia que têm crescimento, lucratividade mais
mas não estão pagando dividendos, como eu falei agora há pouco. Eu acho que quem se fechou para essas oportunidades acabou deixando dinheiro na mesa, e eram oportunidades que estavam em empresas que tinham várias dessas características que eles falam, de perspectivas favoráveis, endividamento baixo, só que elas não pagam dividendo. Então, um conselho que eu daria para eles, não só para eles, mas para todos os investidores, em vez de você olhar somente o dividend yield, olha outra métrica de geração de lucro. Por exemplo, tem uma métrica que eu gosto bastante, que chama shareholder yield, que ele tem uma visão mais, vamos dizer assim, holística da geração de caixa. Não olha somente o dividendo, olha também a recompra e o quanto que teve de variação na dívida líquida. Porque vamos pegar a mesma empresa, uma que distribui 100% do lucro na forma de dividendos, e ela está pagando 6%. Agora, imagina se essa empresa, ao invés de pagar o dividendo, ela retém para bater dívida e ter um endividamento menor no ano que vem. Cara, qual tomou a melhor decisão? Precisa ser analisado ali. No final do dia, as duas empresas tomaram decisões diferentes, mas tiveram o mesmo lucro. Então, eu incentivaria a não somente olhar o dividendo, mas ter uma visão mais holística da destinação dos lucros. Tem uma questão desse método que se trata dos dividendos em linha ao longo de um certo tempo. Existe essa pegadinha de uma hora ou outra uma empresa dar dividendo além do que pode para atrair investidores? Eu te agradeço por ter feito essa pergunta, Lucas, uma pergunta muito boa. Sim, o investidor ele tem que tomar cuidado para que ele não esteja comprando uma empresa somente porque tem um dividendo alto. E, aliás, acho que esse é um dos principais erros que eu vejo investidores novatos cometerem. Eles vão em ferramentas como o Funds Explorer e o Status Invest, tem esse recurso, você consegue selecionar empresas que pagam mais de 6% e vem lá algumas empresas pagando 20%, 30% de yield num determinado momento. Mas esse yield não é sustentável, né? Vou dar um exemplo na prática. A EZTEC, ela teve um momento que ela pagou 20% de yield. O que era? Ela vendeu uma torre que era muito relevante no portfólio dela, o EZ Tower aqui em São Paulo. Com o dinheiro dessa venda, ela retornou na forma de dividendos aos seus acionistas. Só que ela não tinha um portfólio cheio de EZ Towers, aliás, só tinha um EZ Tower. Então, este dividendo não era recorrente. E quem comprava ações da EZTEC, que é uma excelente empresa, por conta desse yield, não ia ver esse yield nos 12, 24 meses seguintes. A empresa é ruim? Não. Tenho muita admiração ali pela EZTEC, eu acho que é a empresa mais eficiente do setor de construção do Brasil. Mas se você comprou olhando para o yield, você não vai ter aquilo lá. Então, você tem que entender de onde que vem o yield para ver se ele é sustentável ou não. Às vezes a empresa teve um evento não recorrente, como aqui, vendeu uma torre, vendeu uma fábrica, ganhou um processo na justiça, vendeu uma unidade de negócios. Todo tipo de coisa pode acontecer, o que pode impactar o yield. Então você tem que botar uma lupa lá e não sair comprando uma ação somente porque ela está com yield alto. E o mesmo vale para fundo imobiliário. Um ponto que eu achei interessante sobre o método, o livro do Bazin, é que ele explica de uma forma simples que o mercado ele é feito de booms e de busts. Ele é cíclico, né? Isso. Como é que eu, investidor pessoa física, me comporto em relação a isso? Eu vou pegando minhas economias e colocando num fundo de renda fixa para aproveitar uma hora que tem uma queda acentuada, ou eu vou colocando diretamente e não crio paulatinamente mês a mês e não crio uma reserva de oportunidade para quando houver uma queda eu comprar, por exemplo, empresas abaixo do valor patrimonial dela, por exemplo? Essa pergunta é excelente, parabéns, Lucas, por ter feito essa pergunta, aliás, várias perguntas muito boas aí. E cada investidor tem a sua estratégia. Eu conheço gente que faz os dois jeitos, gente que está comprando todo mês, e daí o cara vai comprando somente as ações que estão passando nos critérios dele, e tem gente que quando está com mais... vamos dizer assim, o mercado mais valorizado e que tem menos oportunidades, o cara vai deixando reservas lá. Difícil falar quem está certo e quem está errado. Existem as duas estratégias e eu conheço gente que tem sucesso dos dois lados. E qual dos dois lados você faz parte? Cara, eu tendo quando eu vejo uma oportunidade, eu vou lá e compro. Eu não tendo a esperar muito, não. Mas eu sou um pouco diferente dos outros investidores. Eu tenho uma perspectiva global. Eu não estou comprando somente ações brasileiras. Eu estou comprando ações também nos Estados Unidos e isso me dá um leque mais amplo de oportunidades. Então, raramente eu fico sem investir. Eu estou quase sempre comprando porque eu encontro boas oportunidades por aí. E é necessário também uma tolerância a turbulências, uma hora que, por exemplo, você está agarrado à empresa, você abraça a empresa ao longo de marés calmas e agitadas. Sim. Eu sou um investidor que tem essa característica. Eu não me incomodo muito com volatilidade das ações. Já passei pela crise de 2008, 2015, mais recentemente agora o Covid. E, cara, vou ser bem sincero aqui,
as quedas não me machucaram, não. Eu lido bem com isso, mas eu entendo que nem todo mundo é como eu. Então você tem que se conhecer e só investir em renda variável aquilo que você está disposto a ter perdas de 50% eventualmente. Curioso esse livro porque ele trata de uma estratégia de longo prazo ao mesmo tempo que ele tem um título bem chamativo, Faça Fortuna com Ações. Você acha que tem um conflito nisso? É uma boa pergunta, Lucas. Eu acho que aqui é um livro que, de fato, quem executar vai fazer fortuna, mas quem ler o livro a fundo vai ver que ele cita os senhores de cabelos brancos, que são os verdadeiros, vamos dizer assim, vencedores do mercado, que são os caras que já acumularam durante anos. Então, sim, é possível fazer fortuna com ações, antes que seja tarde, como diz o livro, mas ele jamais vai vender uma ilusão de riqueza rápida como a gente vê por aí. Na sua opinião, você acha que investidores em valor, em dividendos, eles vivem a 1000 ou eles são mais os tiozinhos quadrados, os senhores mais experientes? Quando a gente ouve falar de mercado de investimentos, capitais, acho que as primeiras imagens que vêm na nossa mente são aqueles filmes, né? O Lobo de Wall Street, que é aquela coisa bem animada, né? Gordon Gekko comprando altas obras de arte, etc. Mulheres, drogas, rock and roll, né? Quando você vai analisar o perfil dos grandes investidores, você vê um certo antagonismo com isso, né? Você vê a rotina lá de um cara como Warren Buffett, o cara chega às 9 da manhã, passa ali no McDonald's, compra o seu muffin matinal, vai para o escritório, lê 500 páginas. Buffett já ficou 3 anos sem comprar uma ação na década de 80. Então ele ficou 3 anos só fazendo isso e não tomava uma decisão. Na verdade, ele estava tomando uma decisão. Não tomar uma decisão é uma decisão, né? Quando você acumula dinheiro e não está comprando, você está tomando uma decisão, né, de não investir. Mas você está, ou melhor, de não investir em ações, mas você está tomando uma decisão. E esses investidores vencedores retratados nesse livro, eles têm esse perfil mais Warren Buffett, assim, são pessoas de hábitos simples, uma vida não tão agitada, e o mercado de capitais é utilizado como um mecanismo de acumular ações ao longo do tempo e não ter essa vida frenética, tanto na vida particular como também nos investimentos. Você acabou de falar que o Buffett já ficou anos sem comprar uma ação. Existe, na sua opinião, uma hora certa de agir? Eu gosto de uma frase do Guilherme Afonso Ferreira: o melhor momento para comprar ações é quando você tem dinheiro, e eu adicionaria, quando você tem dinheiro e uma oportunidade. E essas oportunidades acabam sendo no meio da balada ou lendo planilhas mesmo? Cara, as oportunidades elas surgem de várias frentes. Assim, eu vou citar algumas que foram os meus melhores investimentos. A Unipar veio por uma pessoa do meu network, um investidor, que recomendou que eu desse uma analisada em ações da Unipar. A Apple foi analisando o portfólio de um investidor de fora, que tinha dezenas de ações, e eu fui estudando cada uma delas e me identifiquei bastante com a Apple. A EZTEC foi através do Economática ali, eu vi uma série de empresas que tinham alguns índices interessantes e convidei o departamento de RI na época, isso em 2010, para me fazer uma visita e apresentar o case, e eu gostei bastante do que eu vi. Então, olha só, três jeitos diferentes que eu encontrei oportunidade. Uma através do network, outra através do portfólio de um grande investidor que eu nunca tinha visto antes, né, o David Einhorn, nunca tinha conversado com ele antes. E terceiro, que é o próprio Economática, uma ferramenta que me deu essas oportunidades. Então, as oportunidades, elas surgem sem avisar e surgem de várias frentes diferentes, né? Então, quando eu convidei, por exemplo, o departamento de RI da EZTEC para vir me fazer uma visita e apresentar o caso, eu não imaginava que ia ser a empresa que multiplicou por 3 vezes em 2 anos, um negócio assim. Mas, depois que eu saí da reunião, fiquei convencido que era uma empresa muito bem tocada e que ia ter bons resultados mais à frente. Então, as oportunidades, elas surgem para quem está navegando aí, seja no network ou seja através da internet, elas surgem. Queria saber de resultados. Você já chegou a fazer backtest da estratégia do Bazin? Sim, fizemos. Eu não tenho de cabeça, mas tem um vídeo no nosso YouTube, deve ter algum artigo no nosso site também. 30 vezes desde o ano 2000 multiplicou, e Bovespa acho que foi 5 vezes. Assim. E com menos volatilidade, né? As empresas que passam nos critérios do Bazin são
por vários motivos, empresas mais seguras, empresas que têm baixo endividamento, empresas que pagam dividendo, geralmente é uma empresa que tem uma certa, vamos dizer assim, previsibilidade do resultado, o management, a gestão da empresa está confortável com os próximos meses da geração de caixa da empresa, né? São empresas que, vamos dizer assim, conseguem crescer gerando algum caixa. Então, as empresas que têm dividendos geralmente têm um perfil mais defensivo e, por conta disso, menos volatilidade. A própria existência de uma política de dividendos pode indicar que a empresa está num patamar mais sólido? Não existem tantas oportunidades? Com certeza. Eu diria que, em geral, sim. Por quê? Só paga dividendo quem tem geração de caixa, geralmente, né? Quem tem lucro, quem tem geração de caixa, quem tem balanço sólido, quem não tem muitos passivos, não só de dívida, mas trabalhista, etc. Mas, obviamente, que pode ter empresa que está pagando dividendo e não tem nada disso, mas em geral as empresas que pagam dividendos são empresas que têm uma solidez maior que a média. A gente abordou pouco anteriormente que o método do Bazin pode ser usado aliado a outras estratégias. Na sua opinião, qual é a porcentagem, qual é a proporção de misturar na panela do método do Bazin e da sua arte, do checklist e de outras literaturas que já abordamos neste podcast? Cara, eu uso o método do Bazin como um dos tantos filtros aí que a gente desenvolveu ao longo do tempo. São filtros que se mostraram vencedores e o Bazin é um deles. A EZTEC passou, que eu citei agora há pouco, não tinha passado no método Bazin, mas tinha passado num método que inclusive foi o meu TCC. Aliás, é uma sugestão pra gente fazer outro podcast. Sabe uma coisa? Eu tô morando ao lado da FGV, 3, 4 prédios ao lado. Eu vou entrar lá pra tentar bisbilhotar a biblioteca e encontrar seu TCC lá. Cara, faça isso. Você vai se surpreender. O meu TCC basicamente comprava empresas de alta rentabilidade com preço baixo e balanço sólido. Até meio parecido com o Bazin, e eu nem conheci o Bazin na época, né? E tinha tido um resultado muito bom até então, e de lá para cá também foi bom. Então, é outro, vamos dizer assim, factor investing que eu uso aqui. Mas eu uso o método Bazin como um filtro e volta e meia surge uma empresa lá e eu posso comprar essa empresa. Mas assim, eu não uso como determinante, eu uso como um screening inicial. Você acha que esta é uma estratégia aliada ao investidor iniciante, o investidor mais jovem, o investidor um pouco mais adulto? Você acha que serve somente para uma carteira previdenciária? Existe, por exemplo, você é mais jovem, você pode tomar mais risco, pode buscar um ganho de capital ou não pode? Onde, na sua opinião, entra melhor, se encaixa melhor o método do Bazin? Cara, eu acho que serve para todo mundo, do fundo de pensão que precisa de renda para pagar os seus membros, o investidor inicial que às vezes não tem tanta capacidade de análise e quer comprar um portfólio de boas empresas, num método que se mostrou historicamente pelo menos vencedor, até um investidor mais experiente, maduro, que usa como um filtro inicial. Eu acho que vale para todos os investidores. Uma coisa que se levantou aqui, que é uma falácia, empresas de dividendos não valorizam. Vai ver o que aconteceu com as ações da Itaúsa, que pagam dividendos altos e crescentes. Vai ver o que aconteceu com as ações da Taesa, que sempre pagaram dividendos. Vai lá, vê como que se comportou essas empresas. Cara, elas criaram muito valor aos acionistas. Inclusive, eu faço todos os dias, opero o Suno Notícias, que é o podcast de notícias do departamento de jornalismo da Suno, e são normalmente algumas empresas que sempre estão nas principais altas e nos dias seguintes estão nas principais baixas. São empresas muito voláteis e são pouquíssimas dessas empresas de dividendos que estão nessas duas listas de principais altas e baixas. Elas são mais devagar e sempre? Exatamente. Se você pegar as ações da Souza Cruz, da Taesa, da Itaúsa que a gente citou aqui, cara, vocês vão ver que essas empresas elas são do devagar e sempre. Inclusive, talvez seja até um outro podcast para a gente fazer, Lucas, sobre volatilidade. Existem estudos que mostram que empresas menos voláteis performam melhor ao longo do tempo. E as empresas de dividendos, historicamente, elas são menos voláteis também. Você vai fazer com que o tio Rico ouça esse podcast, porque para ele vão é vida. Não, Val é vida. Se você for ver, as empresas de menos volatilidade têm mais volatilidade que a renda fixa. Mas, dentro da classe de ações, as empresas menos voláteis ao longo do tempo criaram mais valor. Eu acho que ele concordaria comigo e o Warren Buffett também. Sabe o que é melhor do que ler qualquer livro de investimentos? Ler um que te indica as melhores leituras.
10 livros que todo investidor deveria ler. A seleção da Suno para você se tornar um investidor melhor. Link na descrição deste podcast. Chegamos ao fim de mais um podcast, espero que você tenha gostado. Você gostou, Lucas? Eu adorei abordar, eu acho que um dos principais livros, pelo menos é o mais chamativo da estante da Suno, porque ele é todo amarelão, né? Ele é amarelado e cheio de desenho na capa. É isso aí, livro do Décio Bazin, Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Eu recomendo, e recomendo também que você se inscreva aqui nesse podcast, se você ainda não está inscrito, e me siga nas redes sociais. Meu nome é Thiago Reis, Thiago sem H, e eu estou em todas as redes sociais, nas que vão Twitter, TikTok, Instagram é Thiago G. Reis e tô no YouTube também, só Thiago Reis, me segue lá. Toda quarta-feira nós nos vemos aqui no podcast Invista com Thiago.